Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Monteiro. A nossa pergunta a partir de agora é o seguinte. Que houve impactos, a senhora já explicou para a gente que existem impactos irreversíveis, a gente já sabe, mas a partir de agora a gente pergunta para a senhora, a natureza se regenera sozinha? É necessária a intervenção humana? Como é que vai funcionar isso a partir de agora? Como é que fica o nosso bioma a partir desse momento? Então, pois é uma pergunta de extrema relevância, né? Porque o ser humano, ele trabalha muito bem com impactos negativos, mas quando chega na hora da gente trabalhar com impactos positivos, a gente fica devendo ir muito para a natureza, tá? Então, o que a gente pode colocar é que sim, dá para fazer muita reversão, muita mitigação desses impactos na escala ambiental, né? Porque o socioeconômico a gente sabe que nesses vetores de relação realmente tem impactos positivos na escala socioeconômica, mas vamos lá, o biológico. Então, tem como sim trabalhar com reversão, mitigação e minimização das forças dos impactos que ainda vão continuar acontecendo. Porque a transposição veio, mas é importante que se entenda que, embora a gente não tenha tido estudos pretéritos, é importante que todos os pesquisadores agora estejam atrelados a escalas de estudo que a gente possa, né, quantificar essas escalas no futuro, de agora para diante, tá? Então, dá sim para trabalhar. Nós, dentro do Laboratório de Ecologia e Botânica, nós estamos, por exemplo, fazendo um mapeamento das escalas de recursos florísticos ao longo de rios, riachos, né, dos cursos d'água da nossa região. E para isso nós já temos um mapeamento dessa composição. Então, trabalhar com essa parte até da recuperação de áreas degradadas, né? Porque a gente sabe que essa função da entrada das águas vai passar por trechos que evidentemente estão muito degradados. Se a gente conhecer o Cariri paraibano, faz encaminhamento exploratório, uma conclusão imediata que eu posso dizer: nossas áreas de riachos, de rios estão muito degradadas. E a minha preocupação é que com a chegada das águas, nós sejamos tendenciosos a desmatar cada vez mais, tá? E aí é um problema sério que eu gostaria de trazer para todos os ouvintes, porque as nossas matas ciliares, elas servem de elementos de proteção dos cursos d'água. Então, como seres humanos inteligentes que nós somos, nos nossos processos de intervenção, a gente não pode desmatar para fazer cultivos, né, para fazer processos de intervenção que eu considero mais agressivos. Evidentemente, a gente tem que trabalhar com uma coisa chamada consórcio, né, consorciar. A gente não pode querer demais da natureza, porque se a gente retira numa função temporal curta, né, considerando o fator de médio e longo prazo, a gente não vai ter esses recursos. Então, de uma forma geral, em relação à tua pergunta, dá para a gente fazer reversão, mitigação e trabalhar com recuperação dessas áreas, né, considerando os fatores daqui para frente e impulsionar os impactos positivos. Já existe uma movimentação grande com relação a pesquisadores fazendo essa pesquisa, já que a senhora disse que agora começa a partir daqui para frente, já que não foi feito um grande estudo para poder receber a transposição? Olha, em relação ao nosso grupo, nós, além de estar coordenando o Laboratório de Ecologia e Botânica, nós também estamos fazendo parte de vários outros grupos e eu tenho a oportunidade de liderar um grupo que fala sobre conservação ecossistêmica e recuperação de áreas degradadas, né? E atrelado a isso, nós estamos com outros grupos de João Pessoa, com mestrado, que a gente conseguiu agora aprovar, impulsionar através de produtos naturais e sintéticos bioativos, onde a gente vai estar cada vez mais impulsionando a pesquisa nesses sistemas atrelados, é claro, aos rios, riachos, aos cursos d'água. Porque a gente não pode jamais esquecer que para ter água a gente precisa ter vida atrelada. São conexões que se estabelecem ao longo do tempo que a gente não pode fazer rompimento. Porque a gente precisa desse meio biológico esteja trabalhando, né, de forma associada, para que a gente no futuro ou no médio e longo prazo a gente não tenha redução da água. Porque às vezes a gente diz assim, chegou a água, né, nas nossas faixas de território, resolveu o problema da água, em absoluto. Né? A questão hídrica da nossa região ela é muito, muito maior. Inclusive, eu trago essa reflexão para todos os ouvintes. Se a gente não economizar esse recurso natural, a médio e longo prazo vai voltar novamente. Então, precisamos trabalhar com uma coisinha chamada economia de recursos naturais. Porque economizando esse bem natural hoje, nós vamos ter amanhã, nós vamos ter depois. Então, esse é indicador de sustentabilidade que a gente está tendo que atrelar os nossos olhares e as nossas práticas. Professora, a senhora falou em alavancar os pontos positivos da transposição. A gente falou alguns pontos negativos, a senhora citou. Quais seriam esses pontos positivos? O que poderia ser feito para que o nosso bioma, a nossa flora e o nosso povo em geral pudesse se beneficiar de fato como um todo, né? A senhora falou, não se resume apenas a ligar a torneira e ter a sua água, não é isso. A gente pode ter muitos outros benefícios. Quais são eles? O que pode ser feito?
Então, se a gente pensar na nossa escala, nosso histórico de uso e ocupação das faixas de terra seca, a água sempre foi uma questão central, né? Mas eu sempre faço a seguinte reflexão: não é só a água, são um conjunto de fatores interconectados que a gente tem que repensar em termos de gerenciamento, gestão de recursos hídricos, mas principalmente gestão integrada de recursos naturais. Então, se a gente pensar, né, nos impactos positivos, é inegável, né? Segurança hídrica. A gente tem fatores de sazonalidades, porque a seca, você tem que pensar a seca enquanto seca periódica e seca estacional. Não é só um tipo de seca, nós temos 2 tipos de seca. Se a gente vê as populações, realmente, as comunidades, elas sofrem muito, principalmente quando vem as secas periódicas, né, que é aquela que acontece em função espacial um pouco maior. Então, esse sofrimento, evidentemente, com a chegada da água, né, o fator perene do recurso permanente, né, dentro de uma função do escoamento, evidentemente as comunidades vão ter esse recurso para a produção de alimentos, né, até mesmo para os fatores de subsistência. Então, fatores de produção, fatores de subsistência vão ser alavancados, né, vão ser impulsionados. Isso é uma questão importante. A parte econômica é inegável, todo mundo já tem um esclarecimento que com esse recurso você pode sim impulsionar os fatores de produção, mas aí eu alerto todos vocês, né? São elementos positivos, mas que numa escala de médio e longo prazo isso pode se reverter do ponto de vista negativo. De que forma? Como eu bem coloquei na minha fala há poucos segundos atrás, né, se a gente usa intensamente o recurso hoje, significa dizer que ele vai faltar amanhã, vai faltar depois, tá? Então, os impactos positivos no curto prazo a gente vai estar observando agora, né? Só basta ver que em Monteiro a grande alegria que nós tivemos, né, com a chegada das águas, as pessoas encantadas, né? Todo mundo super alegre em função dessa chegada, mas que a gente tem que estar pensando que sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que são coisas positivas que a gente tem que estar refletindo da transposição, significa dizer que eu tenho que olhar igualmente as escalas sociais, ambientais e econômicas, para que a gente tenha impulsionado o impacto positivo e minimizado os impactos negativos. Isso que a senhora falou é muito importante, né? A igualdade, a justiça nessa distribuição de água para todos nós que fazemos parte desse meio ambiente, porque a água, ela trouxe grandes alegrias, mas é importante a gente falar sobre coisas que acontecem. A água é dinheiro, a água gera ambição. Se a gente for pensar, a gente vê histórias em vários outros estados. A gente não sabia tanto disso, porque aqui a gente vivia sempre com a falta de água. Mas que agora, vai ter com essa frequência, a gente tem que pensar em algumas preocupações. Esse questionamento que foi levantado pelo professor Kiel, lá da UFCG, eu achei muito interessante, porque isso vai despertar o interesse, né, nesses grandes produtores, vai gerar o agronegócio. E aí muitas pessoas podem dizer: ah, Elisa, mas isso é ótimo, isso é maravilhoso. O agronegócio gera desenvolvimento. Depende. O agronegócio no Brasil só gera desenvolvimento para algumas pessoas. Geralmente as pessoas que estão em torno, geralmente mesmo da água, as pessoas ribeirinhas, elas morrem de fome. Elas são exploradas por essas pessoas, por esses grandes, né, que se tornaram grandes empresários mesmo desse ramo aí do agronegócio, que exploram essas pessoas. São os únicos que lucram. E quem está ali de fato perto da água acaba morrendo de fome, não tem direito a usufruir daquilo que planta. Então, assim, a gente tem que incentivar principalmente o pequeno agricultor e de uma forma justa, que essa água seja distribuída de uma forma justa, né, professora? Perfeitamente, Elisa. A tua fala foi bem importante no sentido de falar desse termozinho justiça, né? Justiça social. E aí muitas vezes a gente vê isso também com preocupação. Você tem um recurso, mas você não vê o fator igualitário na distribuição, tá? Inclusive é um outro ponto de reflexão que eu gostaria de trazer na minha fala, que é exatamente isso. A chegada das águas do São Francisco vai impulsionar uma reflexão no nível de Estado, mas que, é claro, vai ter que perpassar por todos os locais de acesso à água, mas que significa dizer o seguinte: a gente vai ter que pensar muito bem nos instrumentos relacionados à política estadual de recursos hídricos. Esses instrumentos vão ter que dizer exatamente quais são os elementos basilares que vão, né, ter que ser colocados para o acesso ao recurso, né? Porque, evidentemente, se você não padronizar os fatores de distribuição, evidentemente, uns vão ter de mais, enquanto que outros vão ter de menos. E isso aí vai ter uma resultante muito complicada chamada conflito, tá? Conflito pelo uso da água.
Isso aí é uma preocupação muito grande, porque se o comitê de bacia, associado com as associações de usuários de água, não estiver discutindo isso muito bem, você vai ver muitos conflitos em relação a esse uso. É bem parecido com o que acontece com a terra, né? A distribuição da terra no Brasil é injusta, até o Kel também falou sobre isso, e a gente lembra imediatamente da reforma agrária fracasso. Não acontece, de fato, uma distribuição de terra justa no nosso país, assim como a água. E a gente fica com esse certo pessimismo, né? Porque é dinheiro, e quando envolve dinheiro, envolve grandes pessoas, e aí a gente fica, o que será que vai acontecer daqui para frente? Com relação ainda também sobre esse assunto, eu me lembrei das irrigações, das plantações, muitas pessoas usam agrotóxico, né? E eu também lembrei desses locais onde tem essas grandes plantações, onde tem o uso de agrotóxicos, e como isso prejudica a todo o meio ambiente. As pessoas, a fauna, a flora, eu esqueci agora o local, onde uma reportagem estava mostrando, até do Profissão Repórter, onde as crianças nasciam com deficiências físicas, por estarem em contato direto com o agrotóxico, né? Por exemplo, os pais dela trabalhavam em lavouras que usavam agrotóxicos, e uma mulher grávida, por exemplo, e o filho nascer com alguma deficiência. Então, só para você ter noção, estou falando do impacto na vida humana. E aí vem a fauna, a flora, o solo, tudo que sofre. E aqui em Monteiro isso já acontecia. Antes mesmo da chegada das águas em Poções, tinha irrigação com plantações com agrotóxicos. E agora eu fico pensando, agora que esse açude está recebendo água à vontade, como é que vai ser? Perfeitamente. Novamente essa questão do conflito pelo uso. A gente tem que estabelecer o que vai ser prioridade. Evidentemente não vai dar para fazer tudo que a gente quer, né? Então, estabelecer graus de prioridades e, como eu bem coloquei, padronização, tá? Mas o envolvimento das associações, dos comitês, vai ser muito importante dentro dessas definições. Agora, dentro do que você falou, eu queria ressaltar realmente a questão, nós temos dentro do CDSA o curso de agroecologia, e é uma das coisas que a gente mais tem tentado despertar nas pessoas, a questão da importância de produção com sustentabilidade, tá? Porque de nada adianta a gente produzir numa escala, né, de alta intensidade no curto prazo, se amanhã a gente vai ter todo o sistema fragilizado. E como você bem colocou, não é só um elemento, não é só um fator social que vai ser atingido considerando impactos negativos. Vai ter sim a fauna edáfica, vai ter a fauna silvestre, vai ter a questão da própria vegetação também sendo minimizada e sendo constantemente impactada negativamente. Então são fatores como esse que a gente vai levando para uma coisinha chamada simplificação biológica. Nós estamos simplificando os nossos sistemas e atrelando a isso a questão da intensidade de retirada de recursos naturais. Os agrotóxicos nada mais é do que isso, a nossa ambição de querer produzir muito em pouco tempo e ter um alto retorno em termos financeiros. Mas aí, novamente, na escala de médio e longo prazo, a gente vai ter perdas, impactos de forma irreversível. Porque muitas vezes a gente acha que o impacto só se dá numa escala, não. Tem escalas variadas, tem 11, 12 tipos de impactos, que se dá inclusive em ordem cumulativa. E os agrotóxicos é um exemplo disso. Que ele não atinge apenas um elemento, ele atinge uma cadeia. Verdade. São 13h02, a gente vai ter que fechar. Acabou acontecendo um imprevisto, não foi a professora no horário, mas não tem problema. Eu ainda não fiquei satisfeita, a gente vai marcar uma outra entrevista, tá? Porque é um assunto muito abrangente, eu quero muito falar sobre isso, sobre todos os impactos que essa obra, que a chegada das águas vai causar no nosso bioma, que é uma das maiores riquezas que a gente tem aqui na nossa região. Então a gente precisa falar sobre isso. Então vamos nos marcar uma nova. Peço perdão, se não tivesse programa da Câmara, eu juro que eu esticava, mas o pessoal da Câmara tem um programa agora de 1 da tarde e eu tenho que entregar o horário. Mas eu agradeço a disponibilidade, veio de Sumé e conte sempre com a gente para estender o que é discutido na universidade aqui para os nossos ouvintes, tá bom? Obrigada. Obrigada, Elisa, obrigada a todos os ouvintes e fica o nosso compromisso de sempre estar refletindo e difundindo o conhecimento.